Voltando do cafezinho, continuamos os estudos. O Evangelho segundo Lucas é o terceiro evangelho e o último dos chamados sinóticos, como são designados os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, por conterem uma grande quantidade de histórias em comum, na mesma sequência e algumas vezes utilizando exatamente a mesma estrutura de palavras. É também o mais extenso texto do Novo Testamento. A sensibilidade de Lucas registrou as mensagens de Cristo como um poema primoroso, numa formosa expressão. Para suas narrativas, usa emprestado algumas narrativas de Marcos ou de Mateus, mas ele as elabora de uma maneira mais detalhada, porque Lucas usava a escrita em grego de uma forma elegante e cuidadosa, porque era alguém de boa educação que possuía conhecimento escolar superior e estava familiarizado com as regras e interpretação judaica. Seu nome não é mencionado em nenhum lugar do seu evangelho, embora a tradição tenha conferido a Lucas a autoria deste extenso evangelho. Lucas nunca viu Jesus, então o seu evangelho pressupõe que ele empreendeu um esforço significativo de pesquisa dos fatos da vida, dos ensinamentos de Jesus, e também que se valeu de informações reunidas de Maria, mãe de Jesus, dos discípulos e dos apóstolos. Emmanuel nos conta que o projeto de escrever um evangelho, conforme as recordações da Maria, era um projeto de Paulo de Tarso e que chegou a externar o seu desejo para João, mas como não conseguiu realizar seu intento, repassou esta tarefa para Lucas. De seus relatos da história da vida de Jesus, demanda uma história de salvação que acompanha um fluxo incessante, demonstrando que essa história continua guardando que cada um escreva no livro da sua vida com as tintas da experiência e com a inquietação do esforço próprio. Vamos agora ao Evangelho segundo João. É chamado de o quarto Evangelho, não somente pela sequência em que se posiciona no Novo Testamento, mas pela diferença dos outros três primeiros evangelhos, que são os sinóticos. Os textos escritos pelo João Evangelista se transparecem de elementos marcantes e por isso se distinguem dos demais evangelhos. E quem sabe, foi por isso mesmo que muitas vezes não foram bem compreendidos e foram até muito criticados ao longo da história. Mas no que se refere à descrição de Jesus e seus ensinamentos, os seus textos expõem tamanha força que não se pode obter lendo-se exclusivamente os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Chega a ser um pouco irônico um texto tão criticado ser considerado
uma importante fonte para o conhecimento da Boa Nova. A autoria do seu evangelho chegou até ser contestada, mas os autores dos primeiros anos do cristianismo afirmaram ser, sim, este evangelho do apóstolo João. João é talvez o apóstolo mais jovem, mas é o único dos 12 apóstolos que acompanha Jesus até o último momento da crucificação. É também atribuído a João o conhecido livro Apocalipse. O Evangelho de João é mais espiritual do que os demais e atribui uma grande importância a João Batista. Seus textos dão importância aos grandiosos discursos de Jesus, ausentes nos demais evangelhos. Este evangelho é o único que traz a promessa da vinda do Consolador. A hipótese mais provável deste evangelho ser diferente dos outros é porque foi escrito entre os anos 70 e 90 depois de Cristo, quando os demais evangelhos já estariam circulando. Então, os seguidores de Jesus já os conheciam. Imagina-se que João quisesse complementar e incluir narrativas que não eram muito conhecidas, bem como nutrir a fé na figura de Jesus, ressaltando seu aspecto divino. Tanto a figura do João Evangelista quanto o próprio texto do seu evangelho tiveram papéis importantes na codificação espírita. Talvez o elemento que mereça um maior destaque é que a própria doutrina espírita, no seu tríplice aspecto, realiza a promessa de Jesus registrada no Evangelho de João, que mais tarde enviaria um outro Consolador que faria lembrar tudo o que ele havia dito e ensinaria muito do que naquele tempo não lhe foi possível esclarecer. Em seu Evangelho, João convida entusiasmado e otimista, cheio de gratidão, que tenhamos sentimento de perseverança, fé e esperança em todos os momentos de nossas vidas, na certeza de que ao nosso lado está a figura que congrega e ao mesmo tempo dá a direção dos destinos humanos, o Mestre Jesus. E para concluir, examinemos o foco principal contido na mensagem de cada um deles. Mateus fala de esperança, consolo e dos ensinamentos de Jesus, os quais deverão ser ouvidos e praticados em todas as nações. Marcos afirma que não haverá transformação sem esforço, nem edificação no bem sem perseverança. Lucas lembra que Jesus continua aguardando que cada um escreva no livro da vida, com esforço próprio, a história de sua salvação. João convida a perseverança, fé e esperança em todos os momentos na vida, na certeza de que ao lado está a figura que congrega e ao mesmo tempo dá a direção dos destinos humanos, Jesus. Refletindo sobre o assunto, percebemos a importância em estudá-los nos dias de hoje, pois os preceitos morais contidos nos evangelhos escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João
constituem um precioso código de regras de bem proceder para atingir o objetivo maior, que é o de evoluirmos espiritualmente para que sejamos merecedores de felicidade vindoura. A relação existente entre estes evangelhos e o Evangelho segundo o Espiritismo, escrito por Kardec, é que o Evangelho escrito pelo Mestre de Lyon nos brinda com a oportunidade de estudar os Evangelhos do Novo Testamento à luz da razão, pois apresenta seus ensinamentos isentos de alegorias de linguagem, para que compreendamos suas mensagens morais e possamos conhecer o valor de suas palavras e deduzir sua importância. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada e até o dia 2 de agosto. E cuidem-se do Covid, hein?